Boa noite. Vamos começar mais uma live pela Escola Livre de Estudos Biográficos. Eu sou a Márcia Lucena, eu sou psicóloga, aconselhadora biográfica e nossa live que já estão chegando. Já estão aqui o Conrado e o Marcos. Aqui, deixa eu Oi, virar. Marco, tudo bem? Tudo bom, Márcia? Tudo. Vou só convidar aqui o Conrado para a gente iniciar. Pronto. Boa noite, Boa noite. Conrado. Boa Olá, noite, Marcos. Marco. Prazer. Boa noite, Conrado. Tudo bem? Tudo bem, sim. Obrigado. Muito bem. Então, nós estamos iniciando essa live com o tema o aconselhamento, o impacto do aconselhamento biográfico na minha vida. E eu estava me apresentando, né, falando que eu tenho facilitado estas lives, né, pela Escola Livre. Hoje já um pouco mais relaxada, mas as primeiras vezes foram bem tensas, né, porque sempre tinha imprevisto, sempre tinha alguma coisa. Hoje já um pouquinho mais relaxada nesse lugar. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouco de vocês, para que depois a gente já comece, né, entrando neste tema. Então, Marco, você entrou primeiro, você gostaria de falar um pouco? Fala um pouco, se apresenta aqui para o grupo, para Tá quem bem. está nos Eu falo um assistindo. pouquinho, aí eu passo a palavra ao Conrado. Então, eu né, tenho quase 41 anos, né, prestes a completar 41 anos. Uhum. Eu me formei na turma 17, foi em setembro de 2021. A gente completou aí, enfim, depois de quase 4 anos, né, um pouquinho mais de 4 anos, né, com as interrupções da pandemia. Eu trabalho como diplomata há quase 15 anos e né, tenho 2 filhos, né, falando um pouquinho, né, da minha biografia, né, e, enfim, ainda, né, saí da formação e trouxe isso para a minha vida, mas, né, no âmbito pessoal, né, ainda não atuo com isso. E é isso, né? Resumidamente. Ok, obrigada, Marco. Vamos, ao longo desse encontro hoje, a gente vai falando um pouco mais. Acaba vindo as histórias biográficas, né? Ao longo dessas conversas. Conrado, você se apresenta? Bom, desculpem. Conrado Giovanni Bruno, eu tenho um pouco mais do que o Marco, né? Eu tenho 68 anos Uhum. e tenho 3 filhos, né, da minha primeira relação, da qual sou viúvo, do meu primeiro casamento. Eu considero que tenho mais 3 da minha segunda relação com Teresa, que seriam meus enteados, né? Os mais velhos, o menor já tem 37 anos e dos mais novos, a menor tem 19. Então, Uhum. é uma diferença grande, né? Mas são todos filhos, do mesmo jeito. Bom, Sim. de qualquer maneira, eu sou da 4ª turma da escola, né? Uhum. E foram 4 anos. E depois, na minha formação... bom, na minha formação da biografia, eu fiquei ainda depois fiz parte daquilo que naquela época se chamava do núcleo biográfico, que eram os responsáveis pela formação, né? Como coordenador, né? Nos próprios módulos, né? E como coordenador de grupo. E dava aula, diz a Márcia, que eu dei aula para ela. Infelizmente eu não lembro, mas
eu cheguei a dar aula para ela no grupo 11, né? Isso. Isso mesmo. E foi muito bom. Foi muito bom participar desse grupo, participar desse momento de dar aula, de ensinar sobre a biografia e como viver isso, né? Da biografia e do aconselhamento biográfico foi muito bom. Foi uma das coisas importantes. Então, isso em termos de estudo. Bom, eu sou médico, né? Não falei, mas eu sou médico homeopata, pediatra no começo, agora, como devido à minha idade, eu já estou na terceira geração. Meus pacientes são pai de avô, pai para filho, assim, são 3 já gerações, então eu não sou mais só pediatra, sou tudo. E é isso. Então, acaba virando médico de família, né? é isso mesmo. É médico. Hoje em dia posso me dizer que sou médico de família. Legal. É. Muito... O que faz do conhecimento da biografia e do aconselhamento biográfico algo fundamental. Com Só adiantando certeza. já. Com certeza. Eu estava mais cedo falando com o Conrado e lógico que ele não ia lembrar, mas eu sou do grupo 11, então terminamos no início de 2012, né, a formação, e o Conrado, como ele falou, foi meu professor no módulo Homem e Mulher, né, na época. Hoje é o Encontro Humano, né, o módulo. Ele, junto com a Francisca, que deram esse módulo, e eu estava, ele deu aula na minha turma, né? Então, já o conhecia dessa época aí, né? Desse lugar. Mas vamos para o tema hoje desta live, que é o impacto do aconselhamento biográfico, né, na minha vida. E aí eu queria perguntar, Marco, como foi que você conheceu a antroposofia e como foi essa lugar de escolher, né, tanto a antroposofia quanto a formação biográfica e o que te levou a fazer a formação biográfica? Eu conheci a antroposofia por meio da escola Waldorf, né, onde meus filhos frequentam até hoje. E aí, enfim, a escola de pais, as leituras, os textos que iam sendo apresentados, tudo aquilo começou a me despertar um interesse maior. Eu acabei lendo aquele livro do Liverhood, o Desvendar do Crescimento, acho que é, né, o nome, e aquilo me encantou, olhando, né, para o crescimento dos meus filhos, vendo, né, a descrição daqueles marcos temporais que ele vai descrevendo e levando até os 21 anos. E eu me perguntei, nossa, como que deve ser isso aplicado né, às fases posteriores, né? E eu acho que eu estava com meus 30 e pouquinhos anos ali, então, né, aquelas crises típicas daquela época, e então, aos poucos eu fui me perguntando e me interessando em saber um pouco mais como que esse desenvolvimento humano também pode ser olhado pelo prisma da biografia ali, da antroposofia, e aos poucos eu fui descobrindo materiais a respeito disso, e foi difícil encontrar o curso, no final das contas. Foi uma grande coincidência, porque eu estava morando fora, eu morava no Paraguai nessa época, e fui a São Paulo, na livraria antroposófica, e lá da editora, e descobri um folheto, por um acaso ali, na verdade, da formação da Sagres. E vi ali, né, toda a descrição do curso, da formação, e falei, nossa, é isso que eu estou querendo estudar, né? Tinha toda a descrição, todos os temas, né? Que eu estava procurando, e aí acabei encontrando a ELEB por esse caminho. E foi então, acho que essa vontade de estudar, né? De querer conhecer mais da antroposofia e ter essas ferramentas para olhar para a minha própria história também, que me levaram a fazer a formação. Legal.
Os filhos acabam levando, né, para esse lugar, né, para esse conhecimento. Você deve Sim. ter uma experiência com isso, né, Corrado? Tá levando, já que o teu trabalho inicial era com criança, né? O trabalho inicial era com criança. E eu devo às crianças a minha maior ligação com a antroposofia, né? Uhum. A minha família é italiana. Eu vim para o Brasil com 13 anos, né, em termos biográficos, com meus pais. Meu pai veio dirigir uma firma aqui no Brasil, aliás, uma firma alopática, um laboratório farmacêutico alopático, né? Olha só. Mas e aí eu estava com 13 anos e, bom, meus pais precisaram viajar. E onde é que você vai ficar? Tá, tem um acampamento para você ficar em julho. E era o acampamento da senhora Gunda Müller-Bay, lá em Campo do Jordão, chamado A Toca, né? Vocês imaginam a quantidade de anos atrás, né? Eu estava com 13 para 14 anos. Bom, foi lá que eu entrei em contato com a antroposofia pela primeira vez. Eu nunca fui aluno Waldorf, né? Mas, e lá eu fiquei super entusiasmado. Eu já queria ser médico naquela época. Meu caminho era medicina mesmo, né? Em termos de biográfico, no ritmo de Júpiter, eu descobri que queria ser médico aos 12 anos, né? Ao ver um documentário sobre o Albert Schweitzer, né? E aí eu Uhum. lembro de que quando eu vi o documentário do Albert Schweitzer, que tinha ganho o Prêmio Nobel da Paz, eu disse, quando for grande eu quero ser que nem ele, quero ser médico que nem ele, porque ele tinha um trabalho na África com leprosos, né, num hospital que ele mesmo construiu. Uhum. Bom, e foi nesse acampamento que entrei em contato com a antroposofia. Depois eu tive chance de voltar para esse mesmo acampamento com 17, já estudando, me preparando no cursinho para entrar na faculdade, etc, etc. Aí eu passei dessa vez um mês e meio nesse acampamento, sendo monitor, né? E sendo monitor, foi lá que eu decidi que eu iria ser pediatra, porque eu queria tratar das crianças do jeito que as crianças eram tratadas naquele ambiente, Olha. naquele acampamento. Eu falei, bom, só pode tratar a criança desse jeito. E aí eu resolvi ser pediatra. E foi aí o meu contato com a antroposofia. Bom, mas durante a faculdade eu segui o caminho da homeopatia e não da antroposofia, né? O Ronaldo e eu, já na faculdade, a gente fazia encontros médicos para estudante de medicina, ele levando a antroposofia e eu levando a homeopatia. Então, eu conheço o Ronaldo desde a época da faculdade. Uhum. Mas com 28 anos, eu fiz meu primeiro curso de medicina antroposófica, né? 28. Com Olha. 28. E foi aí, também foi uma imersão de um mês e meio, foi no Centro Paulus com Otto Wolff, né? Uhum. Eu lembro que voltei nessa época fazendo gestos de euritmia e falando da escola Waldorf, disso e daquilo. E eu até representei numa dos módulos da minha formação biográfica, na argila, eu voltando do estudo e minha mulher segurando a mão dos 2 filhos que eu tinha naquela época, falando para mim, você enlouqueceu? O que você está falando? Né? Uhum. Bom, mas é isso. Então, esse é meu caminho em termos de antroposofia. E quando chegou no meio, como diz o Dante Alighieri, nel mezzo del cammino di nostra vita, né? No meio do caminho da nossa vida, um Uhum. pouco antes até, eu, como homeopata, nossa consulta é bastante extensa e pergunta muito, não só sobre o físico, mas da parte emocional, do modo de ser, essas coisas que a gente faz mesmo. Sim. E eu me senti um cego guiando outro cego. Às vezes eu tinha pacientes mais velhos que eu que me perguntavam, mas doutor, e agora? O que o senhor acha? O que eu faço? E eu, né, não sabia o que responder. E aí eu procurei uma formação que me desse um pouco mais de base nesse sentido. E já como, não antropósofo, mas eu me senti antropósofo, não posso procurar uma formação que não leve o espiritual em consideração. Uhum. E dentro do que eu achei, né, foi o ensino do aconselhamento biográfico.
que foi, me deu essas bases e foi fundamental. Legal. E Marcos, quando você estava nesse conhecimento, que aí você encontrou a antroposofia, através dos teus filhos, viu que era este curso do aconselhamento que queria fazer, e aí como é que foi esses 4 anos, né? Qual foi o marco que entrou aos 4 no início e qual foi o marco que saiu? O que teve nesse. Acho que acho que já seria um período intenso, né, da vida. Eu fiz a formação entre os 35 e os 39, né? Acho que é né, uma fase aí bastante intensa, né? Com essas crises bastante típicas. E eu acho que eu saí muito enriquecido, assim, mais confiante também. Acho que o que eu vejo que a formação me trouxe foi mais confiança no destino, né? Não que tenha se tornado mais fácil, né? Eu acho que eu gosto muito né, daquele poema, o Dança da Paz, né? Que traz essa imagem que a vida fica mais clara, mais árdua e mais rica também, né? Então, Sim. eu acho que é bastante por aí. Eu acho que essa imagem, né, da Dança da Paz representa muito, eu acho que o que eu vivi nesse período. Legal. E você, Corrado, quando você fez a medicina antroposófica para depois fazer o aconselhamento? Então, sim, em que pese o fato que eu sou muito mais homeopata, né, homeopata clássico como prescritor de remédios, né, ao fazer o curso biográfico, a primeira coisa que eu percebi, assim, essa noção de que, não, eu me considero, né, devida ou indevidamente, eu me considero um antropósofo. Né? Eu me sinto, né, eu toda a filosofia antroposófica, todo o conhecimento antroposófico tinha um imenso, era uma coisa muito, entrava assim como se fosse água, sabe? Num dia de sede, num dia de calor, entrava assim super. E eu sentia isso como então, nesse sentido, à medida que eu ia fazendo esse curso de 4 anos, né? Eu lembro que nessa época eu tinha, para carregar as crianças e tal, eu tinha uma besta, né? Aquela van comprida, grande, que cabia um monte de gente, filho surfista, né? Então precisava carregar os colegas, tudo. Mas aí eu carregava a besta com um monte de colega do biográfico, e a gente já ia conversando e tal. Como é que você vai para o biográfico? Eu vou com a besta do Corrado. Né? E aquilo foi entrando e eu senti como isso, para mim, foi um verdadeiro descobrimento assim do que era a vida mesmo, né? Um significado muito maior, né? E assim, eu pude perceber a mudança ao longo dos 4 anos, né? Eu pude perceber a mudança interior e eu pude perceber como as minhas consultas médicas foram se modificando ao longo desses 4 anos. Né? Então, e foi assim, era um esperar o momento de ir para o módulo quase. Uhum. É interessante você falar isso, né? De esses conhecimentos vinham como água, né? Esse lugar que você trouxe, porque quando eu fiz a formação e eu estava assistindo a primeira palestra, também foi uma sensação assim.
e de um respirar e dizer assim, eu encontrei aqui o lugar que eu vinha buscando há tanto tempo, o conhecimento que eu vinha buscando há tanto tempo. E eu lembro que assim, a frase que veio para mim nessa, parecia que a frase estava descendo, né? Que é, enfim, a minha alma se abriu por inteiro, né? Nesse sentido. Eu acho que vocês dois trouxeram esse lugar, né, de chegar, né, cada um num momento da vida, através das crianças, né, nesse lugar que é quase que uma fonte, né, de conhecimento que você vai bebendo, aquela fonte, e o que isso vai mudando e vai transformando na vida, né? Marco, assim, o Corrado veio da homeopatia, foi para a antroposofia como médico e continua atuando. E você diplomata, né, na tua formação, como é que você, nessa prática tua, no teu trabalho, como é que entra esse olhar, né, da biografia, de tudo isso que você aprendeu na formação biográfica, como é que entra na tua prática? Parece, enfim, é difícil, né, imaginar, né, como isso pode vir para o meu dia a dia. A minha atuação é muito variada, né, na verdade. Né? Ao longo desses 15 anos eu tive vários, entre aspas, empregos, né, várias funções assim, né? Uhum. Mas eu lido com muita gente, né? Eu lido com pessoas e eu acho que uma coisa que me marcou muito ao longo da formação, ou que eu trago da formação, é que não tem uma biografia, não tem uma história de vida que não seja encantadora, né? Que não seja muito rica e seja fascinante, né? Então, tenho muito o lugar da escuta, né? Também, que a gente trabalha bastante, né? Ao longo da formação, que é, né? Aliado a esse interesse, né? Em conhecer a história de cada um, saber, né? Trabalhar a escuta, como essa comunicação pode ser feita de uma maneira mais eficiente, mais verdadeira também, né? Eu acho que a Uhum. diplomacia, que ela é exercida de tantas maneiras, né? Mas a comunicação é certamente a principal base, né? Desse ofício, assim. E eu acho que eu trabalhei muito ao longo desses anos, né? Da formação a questão da escuta e do interesse, né? Por esse caminho que cada um que venha ao meu encontro Uhum. já trilhou, né? E o que aquilo ali pode é, revelar, né? Para o que tem que ser feito de alguma maneira. Uhum. Então, e essa era uma curiosidade, né, Corrado, que despertou. Como é que, como diplomata, quando a gente colocou, né, um médico e outro diplomata, nossa, mas como é que um diplomata utiliza esses conhecimentos, né, na sua prática? A gente estava conversando um pouco com a Márcia e eu estava imaginando, né, como seria um diplomata com conhecimento de aconselhamento biográfico, né, com todo esse conhecimento. O quanto ele, né, poderia trazer todo esse conhecimento e como isso seria fundamental dentro da diplomacia, né? E, e a gente estava comentando, a Márcia e eu, de como muitas vezes uma pessoa faz o curso, né, de aconselhamento e, e começa, por exemplo, a escola Sagres, né, eles chamam de caminho de desenvolvimento, pelo menos a primeira parte. Então, e muitas vezes no caminho de desenvolvimento, muitas pessoas querem largar a profissão para ser aconselhador biográfico, né, para realmente trabalhar com essa coisa tão linda, tão boa e tão importante. E várias vezes isso aconteceu de conversar com as pessoas que estavam fazendo o curso, né? E tentar mostrar como isso
lógico que seria uma saída, mas como também era importante trazer esse conhecimento que eles estavam adquirindo para dentro das suas profissões, né? Advogado, até engenheiro às vezes, né? Ou filósofo, ou professores de escola, de como isso é importante. E aí eu fiquei imaginando, nossa, o Marcos deve sim ficar super lá em cima, deve ser muito bom poder fazer tudo isso, né? Legal, é. E é interessante você mencionar isso, Corrado, porque dessas crises aí que eu vivi, né, nessa fase, certamente acho que um dos aspectos que surgiu foi, né, uma eventual mudança de carreira, né? Ao mesmo tempo que eu comecei a formação, eu comecei a fazer o seminário de pedagogia, porque a pedagogia Waldorf me encanta tanto assim que eu pensei em me tornar professor, né? Mas eu acho que a formação, né, foi uma escolha, porque eu acabei deixando de fazer o seminário, foi uma escolha porque eu senti que eu precisaria, antes de qualquer mudança, fazer esse trabalho interno, né? E acabou se revelando que acho que a vontade de conciliar esses dois caminhos, né? A profissão que eu já vinha trazendo, já vinha levando, e essa busca interna e talvez levar isso, né, para o meu ofício já em curso, né? Não necessariamente eu precisaria mudar de profissão, né, para que isso pudesse acontecer. Com essa sua fala, Marcos, me surgiu a pergunta, né? Será que essa dúvida e esse impulso, né, de trocar, né, para poder se dedicar completamente a isso, né, não é uma coisa mais comum do que a gente realiza, percebe, né, nos nossos colegas que estudam aconselhamento biográfico, né? Porque vou confessar para vocês, houve época depois do curso da formação, bom, é que eu também tenho um trabalho com acampamento desde os meus 30 anos, né? Essa coisa de acampamento com criança realmente faz parte da minha biografia há muito tempo. E é lógico que o acampamento que a gente faz em Campos do Jordão, que é ligado à comunidade de cristãos, né, desde sempre, isso me levou a um contato mais com o ramo religioso da antroposofia, né? E aí surgiu, num certo momento da minha vida, depois do aconselhamento biográfico, o impulso e a vontade de ser pastor, sacerdote da comunidade de cristãos, né? Os meus filhos não gostaram nada da ideia, né? Porque eles conheciam, sabiam o que era ser sacerdote da comunidade. E falaram, não, pai, sacerdote não, pelo amor de Deus, você já faz um monte de coisa, você já está nesses cursos, você já faz isso, faz aquilo, não, você faz colônia. Sacerdote não, por favor, sacerdote não, já eram grandinhos. E no fim, né, e eu acredito que em parte seja por esse conhecimento, por essa mudança ocorrida com a formação, eu percebi que eu, como médico, eu poderia ser tão útil quanto um sacerdote, né? Como sendo uma das 3 profissões sagradas, né? O professor, o sacerdote e o médico, né? O terapeuta, falamos assim, não médico, o terapeuta, né? E aí desisti do sacerdócio e eu fiquei no sacerdócio da medicina, digamos assim, né? Mas desse fio do sacerdócio ganhamos um excelente médico. tá bom, vamos. Obrigado, mas eu fico vermelho. Você fala essas coisas, eu fico vermelho. Olha só. Mas só para mostrar como o impacto é forte, né? Pelo menos foi para mim, né? E pelo que eu estou vendo, para o Marcos também. Sim, certamente é. E você falou, contou a história do acampamento e como o acampamento entrou na tua história desde os 12, 13 anos, né? E foi ali que você descobriu que queria ser médico, que a vida encaminhou você para esse lugar, né? E voltou para o acampamento, Sim. né? Conta um pouco essa tua vivência ou esse lugar do acampamento, né? Como que é?
Bom, novamente, não é coincidência quando eu citei que eu passei 1 mês e meio sendo monitor do acampamento lá antigo, com 17 anos. Foram 2 acampamentos de 21 dias. Naquela época, o acampamento era 21 dias. E no intervalo, eu pude tirar uns 2, 3 dias de descanso. E a diretora do acampamento, a dona Gunda, ela disse: não, então, olha, vai para esse lugar, que é um lugar bonito, vocês descansam lá, né? E esse lugar bonito era o lugar onde os acampamentos acontecem hoje, lá em Campos do Jordão, lá para frente, né? Perto de Piranguçu já. E aí eu fui para lá, e aí gostei, ficamos lá 2 dias, descansamos e voltamos para trabalhar eu e mais um monitor. Ficamos lá e voltamos. Quando depois o meu filho foi para o acampamento da comunidade de cristãos com 9 anos, né, o meu filho mais velho, eu fui visitá-lo porque era um acampamento musical, uma colônia musical, onde se ensinava música de manhã e passeios, brincadeiras de tarde, etc, etc. E aí fui assistir um concerto que o grupo tinha preparado. E quando eu cheguei lá, falei: conheço esse lugar, né? Conheço esse lugar. Eu tinha 33 anos, né? Conheço esse lugar. Novamente, 33 anos, né? Para quem sabe, né? Uhum. A importância. Em volta disso, um pouco antes, era antes disso. Mas era em volta disso. E aí eu falei: conheço esse lugar. E eu falei com o sacerdote que coordenava aquele acampamento. Falei: olha, eu estive aqui, eu fui monitor e tal, estive aqui durante 2 dias. Ah, você foi monitor, tá, da Gunda, tá, tal. Então, você não quer preparar uma gincana para as crianças aqui do acampamento? Eu falei: tá bom, preparo, né? Nunca mais deixei de ir lá no acampamento. Aí começou: não, vem dar um curso de formação para monitores. Ah, então agora você vai ser monitor dos pequenininhos. Ah, tá bom, então agora você vai organizar a gincana. Ah, agora você vai ficar, e estou lá até hoje, né? E hoje tem 2 colônias, 3 na realidade. Tem a colônia Araucária, para crianças que podem pagar, né, cujos pais podem Uhum. pagar. E com isso a gente aluga o espaço. Esse espaço hoje não é mais da comunidade, a gente aluga esse espaço, e a pessoa que nos aluga esse espaço, em contrapartida pelo aluguel, em contrapartida tal, mas por ser um ex-aluno Waldorf, por ser ligado à comunidade, por ser ligado à antroposofia, ele oferece o espaço inteiro igualzinho que nem da colônia Araucária, para a gente fazer o que a gente chama de colônia solidária, com crianças de 3 comunidades de risco social, né? Que é a Alquimia, o Pequeno Príncipe e a Horizonte Azul, em partes Uhum. diferentes da cidade, e Uhum. onde a gente leva o mesmo número de crianças da colônia Araucária, com a mesma alimentação, com o mesmo ritmo, tudo baseado, né? Bom, esse é só o trabalho que eu faço, como além de ser médico, né, antroposófico, Uhum. homeopático, eu trabalho nisso. E isso tem muito a ver, né? E aí novamente entra esse conhecimento da biografia, né? Novamente entra como é importante para a gente não só trabalhar com as crianças, mas inclusive com os monitores, né? Nas suas várias idades e tal, de como a gente consegue trabalhar melhor em grupo, né? Com esse conhecimento, né? O Marcos deve ter bem mais experiência do que eu nesse sentido, como isso permite um trabalho com as pessoas em grupo muito melhor, né? E a gente Uhum. junta lá 100 pessoas, entre voluntários, Uau! monitores, cozinha, crianças, etc. Então Uhum. é um belo trabalho. Aliás, se Sim. quiserem ajudar, depois a Marta, eu deixo como fazer doação para a Solidária. Para a Solidária. Isso é Legal, importante, né? Para ajudar, legal. para poder trazer essas crianças. Tá bom? Que legal. Uhum. Pensando aqui em como isso marcou a sua biografia, né? E como esses jovens, né? Essas crianças, muitos deles também terão essa experiência como algo muito marcante na biografia deles, né? Com certeza. É legal, é Olha, bonito ver esse ciclo, né? é, é, é assim como eu estou na terceira geração de pacientes, eu já estou na segunda, terceira geração de acampantes, né? Então, Olha, tem
E nós tivemos esse fim de semana, nesse feriado de Tiradentes, o curso para jovens que querem ser monitores na colônia, né? E 50% desses jovens que estavam lá, dos 30 e tantos jovens que estavam lá, eram jovens que tinham frequentado a colônia, egressos das comunidades de risco social, que queriam voltar para ser monitores, para trabalhar e para aquilo que a gente chama de seguir carreira de monitor, né? Uhum. Já tem gente que um dia vai tomar meu lugar, se Deus quiser. Que legal isso, é um trabalho lindo, né, de ver e ver como é que o destino encaminha, né, Marco, como você estava falando, como o destino vai encaminhando, vai chegando nesse lugar desde criança e vai influenciando uma escolha e depois direcionando um caminho, né, Com nesse certeza. como foi essa escolha para a diplomacia, Marco? Ah, essa pergunta tem uma resposta um pouco mais longa, né? Mas eu estudei direito, né? Eu queria ser advogado, entrei na faculdade de direito querendo ser advogado, estagiei assim, estudava à noite estagiava durante o dia, né? Digo que trabalhava porque né? Era um trabalho árduo assim de escritório grande. E fiz isso ao longo dos 4 primeiros anos da faculdade, até o ponto que eu falei, não é isso que eu quero. Uhum. Eu fiz alguns intercâmbios ao longo da faculdade e aquilo me marcou muito. Acho que essa vida no exterior me atraía muito, assim, era algo que me despertava um grande interesse. E a advocacia era uma coisa muito maçante, assim, que, né, eu não via ali um caminho para mim. E aos 21 anos aí, né, me veio essa ideia da diplomacia como uma possibilidade de conciliar os meus ideais, que estavam ali aflorando de uma maneira muito intensa. Então, os 21 anos para mim foram muito emblemáticos nesse sentido. Uhum. Então, conciliar os ideais né, que estavam aflorando, que eu queria trabalhar para uma coisa mais coletiva, né, me dedicando a um serviço mais público, assim mesmo, né, nesse espírito, com a ideia de morar fora, né, de ter essa experiência no exterior. E assim foi, né, aos poucos fui caminhando, me encaminhando, né, para a diplomacia, e aqui estou, quase 15 anos depois. Uau, olha só. E quando vocês olham assim para o aconselhamento biográfico na vida de vocês, o impacto que teve na vida de vocês, por exemplo, que recado você poderia dar, você, o Conrado, vocês, né, para alguém que esteja querendo fazer esse trabalho, ou esteja nessa busca, por exemplo. Bom, Olhando para eu essa. vou começar. É, eu não tenho receio nenhum de dizer que eu posso pensar na minha vida como pré e pós-biográfico. Para mim, isso é nítido, né? Pré e pós-biográfico. Então, a formação na escola, né, o que se tornou hoje a ELEB, né? Na ELEB, assim, foi fundamental, né? Não só em termos de profissão, mas em termos de ser humano, em termos de relacionamento, inclusive marido e mulher, né? Não por nada fui dar o curso, um dos cursos que eu dava, um dos módulos que eu dava era sobre relacionamento masculino e feminino. Então foi fundamental. Posso dizer, bom, não é que eu era uma pessoa totalmente diferente, mas mudou realmente. Uhum. Mudou em termos de, bom, gostaria de acreditar que eu tenha me tornado um ser humano melhor. Melhor em que sentido, eu não sei, mas eu me sentia melhor, né? E nas relações, isso
eu percebia isso nas relações com os outros. Então, acho que basta dizer que essa frase, existe a fase pré-biográfico e pós-biográfico. Uhum. É fundamental. E mesmo que, como eu disse, a pessoa não vá ser um aconselhador biográfico, eu diria que não tem como deixar de usar tudo aquilo que a gente vivencia, aprende e estuda durante o curso no dia a dia da nossa vida. Não tem como. É inviável. É inviável. Não sei como é para você, Marco, mas eu não consigo deixar de, se uma pessoa fala assim, eu falei, é isso, né? Já sei. Olha, pode estar, né? A gente tem um toque um pouco mais, eu acho que no fim é de acolher, né? Porque a gente percebe o que está acontecendo com a pessoa, mesmo que ela não perceba, né? E aí a gente pode, né? É outro modo de pensar, de falar. Então é pré e pós. Ponto. Sim. Não, eu também sinto dessa maneira e eu vejo a formação como uma grande riqueza, assim, né? Eu me sinto muito mais rico, né? Depois desse período, assim. E ao mesmo tempo sabendo que eu tenho tanto a aprender, né? Acho que tantas coisas que eu quero estudar, quero me aprofundar. Acho que me despertou ainda mais vontade de me dedicar às leituras, aos exercícios, né? Sabendo que isso é sempre muito difícil, né? Para mim é um desafio diário, assim, né? De ter esse olhar também interno, né? De como que isso está se desenvolvendo, segue se desenvolvendo em mim, né? Mas esse olhar para cada um, né? Que nem acho que até mencionei isso, de cada um que vem ao meu encontro e querendo entender, né, compreender, não entender, mas compreender qual é aquele contexto, qual é aquele momento de vida, como que aqueles fatos estão se manifestando, né? E isso é muito rico mesmo, né? Acho que compreender esse caminho de cada um é uma beleza assim que sempre me fascina, sempre me encanta muito. Legal. Eu tenho também essa vivência e essa sensação, né, de toda essa riqueza e nesse lugar, Conrado, do antes e o depois. Eu acho que alguns cursos fazem isso, né? Quem eu era é quem eu me tornei, né? E os filhos agradecem, né? Nesse lugar, né? Os filhos agradecem que você entra de um jeito e aí vai se melhorando, né? Como é que você sai, né? Como é que você deixa esse lugar e como é que você faz isso no seu lugar, né? No seu território, na sua vida. Muito bem. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas me deu vontade, que qual é a pergunta que fica para cada um olhando essa história? Marco olhando para o Conrado, Conrado olhando para essa história do Marco, para o que marcou. Vem alguma pergunta, alguma curiosidade para vocês? O que vocês gostariam de perguntar um ao outro? Eu acho que essa é a pergunta. Coloquei os dois numa saia justa, fala a verdade. Marco, desculpa, não esqueça que eu sou médico. Tá? Então, qual o seu próximo passo? Se você puder falar. É uma pergunta difícil, né? Assim, eu acho que eu tô chegando, né? Tô chegando nesse final de sexto setênio, né? Uma virada que a gente sabe que é importante, né? E eu acho que ainda acho que o próximo passo eu acho que é seguir, acho que ir mais para dentro, sabe? E aprofundar ainda mais. Eu acho que eu sinto que é a minha necessidade, assim, é a minha busca, assim, de
buscar me aprofundar ainda mais nos exercícios, né, nesse desafio de me desenvolver, né? Acho que é menos no conhecimento e mais nessa ação. Acho que esse comprometimento interno nesse sentido. Uhum. Difícil, né? Acho que nesse sentido. Uhum. Legal. Tem todo sentido, Marcos. Tem todo sentido e combina com você totalmente. Quer dizer, Uhum. estou sendo metido aqui, né? Mas eu acho que é isso mesmo. É. E você já numa outra fase, Conrado, como é que você sente, né, com 68 anos, como você se sente aí já nessa, na sua atuação no mundo, né? Como é que isso se transformou, né, para você e já nessa nova fase, né? Já livres aí, né? Como diz aquele livro da Gudrun, né? Já livre do karma, né? Como é que você se sente nesse sentido, na sua atuação no mundo? Olha, o que eu sinto é que, na realidade, essa coisa de livre nunca tinha me ocorrido em termos dessa. Me ocorreu agora, Marcos. Obrigado pela sua pergunta mesmo. Porque nunca tinha me ocorrido que esse livre não é só. Porque chega numa certa idade, bem ou mal, a gente está numa condição que a gente possa. A gente, bom, já casou, fiquei viúvo, casei de novo, tem 6 seres que estão aí que, bem ou mal, né, ajudei a levar para o mundo, todos eles ex-alunos Waldorf, e todos eles super bem, né, colocados, super felizes e tal, nos seus desafios. Então, essa coisa um pouco, talvez, do dever cumprido, a gente se sente, né, mais livre. Mas, com a sua pergunta, me ocorreu hoje, e talvez daqui para frente, eu vou continuar fazer, mas com essa sensação de liberdade. Falhou Eles não sua sabem que eu voz. estou. É que tem paciente telefonando e eles não sabem que eu estou numa live. Então, eles... Uhum. Bom, então, essa sensação de que é realmente em liberdade, sabe? E é realmente em liberdade que eu estou fazendo aquilo que o karma me trouxe, que eu fiz porque eu tinha que trabalhar, eu fiz porque eu tinha que, também porque tinha que sustentar uma família, etc, etc. Mas hoje, realmente, não tem, eu sinto que não tem uma pressão social, não tem, a pressão financeira sempre existe, sempre a gente ganhar o pão de todo dia, mas principalmente não, hoje eu posso fazer aquilo que eu realmente gosto em liberdade, sem pressão, por escolha pura, sem ser uma coisa assim, não, estou fazendo isso porque, sei lá, eu tenho que fazer porque eu sou médico, eu tenho que fazer porque é isso, porque é isso, porque é aquilo. Olha, eu tive muita sorte, eu realmente tive muita sorte de escolher a profissão que eu amo, que eu gosto, de fazer do jeito que eu gosto, como homeopata, como médico antroposófico e do jeito que está. Então, eu sinto isso como uma liberdade mesmo hoje em dia, né? E não é uma liberdade social, física, é uma liberdade mesmo assim por dentro, sabe? Por dentro. Eu acho que se perguntasse, não, mas agora você está com uma certa idade, você pode viajar, você pode fazer, você pode estar, pode deixar de trabalhar. Eu deixar de trabalhar? Eu não, eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço, quero fazer colônia até que pedirem para eu ficar em casa, entendeu? Por favor, fique em casa que você não presta mais. Mas é isso. Legal. Muito bem, e nós estamos chegando ao final. Olha, passou rápido, não passou? Super. Passou sim. Nós estamos chegando ao final, então gostaria de ouvir as considerações, o Marco, o Conrado,
Que recado vocês poderiam deixar para quem quer fazer essa formação? O Grupo 21 vai acontecer, vai começar agora em junho, acho que é em junho, se eu não me engano. Então, tem pessoas que estão ainda, que vão entrar nesse processo. Que recado que vocês deixariam para essas pessoas? Uma observação que não surgiu aqui, né, Corrado, que nós dois temos outra coisa em comum, né, que fazemos parte de um pequeno time aí dos homens, né, que fizeram parte da formação, né. Então, o primeiro recado é que os homens não tenham, né, vergonha, não se intimidem, né, com o caminho, porque é maravilhoso. Eu fui o último sobrevivente, né, da minha turma. Éramos três no começo. Eu lembro, eu Fui, acompanhei alguns módulos da sua né, turma. e, mas acho que isso é curioso, né? Mas enfim, é algo que acho que é comum, né, nos cursos de desenvolvimento, de autodesenvolvimento em geral. Mas eu acho que isso é algo a se notar, né? Que é importante que haja, né, essa presença também. Eu acho que enriquece, né, o grupo e a experiência de todos. E, mas acho que o recado para quem quer fazer, da minha parte, é que eu acho que é um lugar, né, ali de não só físico, que o Centro Paulo é muito especial também. Fica no, acho que a fotinho que eu tenho no meu celular de tela de fundo é do Centro Paulo até hoje, Uhum. porque me remete a esse espaço, né, de encontro, de acolhimento, de acho que é um lugar, né, esse lugar é muito especial assim, né, de crescimento, de enriquecimento, de encontro consigo mesmo e com pessoas maravilhosas também. Então, e você, Corrado? Ah, bom, o meu é muito parecido com o do Marcos, né? Assim, olha, não somente dentre os que estão pensando em entrar na próxima turma, mas os que talvez nem tenham aventado essa possibilidade, não deixem de entrar nessa aventura. Vale a pena cada minuto dela, né? E o que vem depois, então, é tão, não, talvez melhor, mas o curso é tão bom, né? Mas vale a pena. Em Olha, qualquer instante vale a pena. Durante e depois vale muito a pena. Não, eu acho que isso deveria fazer parte da formação do ser humano como um todo, Né? né? Com certeza. Talvez o mundo fosse um pouco melhor, né? Mas com certeza. Aqui tem a Flávia dizendo: Massinha, quanta saudade de vocês. Ela é da turma 11. Acho que tenho que concluir o meu, mas amei os 2 primeiros anos e ter o Corrado. Ai, faltou a Flávia. E ter o Corrado em minha vida, tanto como professor quanto médico, foi fundamental. ixi, obrigado. Obrigado. Muito bem. Conrado, você ficou de falar do acampamento, como as pessoas podem fazer a doação para esse trabalho, para esse lugar, se você quiser colocar aqui. Olha, obrigado pela chance, nem pensava nisso, mas sim, as doações, principalmente para a Solidária, pode ser tanto de comida, né, porque a gente tem que levar comida para 100 pessoas, né, Uhum. e tudo balanceadinha, né, como médico eu faço o cardápio Uhum. como se deve ser, né, seguindo as normas, como tenta ser, né. Bom, mas é principalmente com comida, né, e aí entra 50 quilos de farinha, das quais 60% integral é outra. Bom, é tudo. Questões assim, 60 quilos de feijão, Uau. 7 caixas de laranja, só para dar uma ideia, né? E os ônibus, que são 3 ônibus, uma para cada comunidade, cada ônibus é caríssimo. Então, a gente, nas escolas, a gente pede principalmente comida ou coisas que faltam, produto de limpeza, panos, vassouras, essas coisas, porque
é legal, é bom para as crianças poderem trazer algo físico, né? Para as crianças pequenininhas do primeiro setênio gostam de se sentir participando com o físico, né? Eles não querem saber de doar Sim. dinheiro, né? Uhum. Agora, os pais podem contribuir também com dinheiro, se for o caso depois. Bom, quem quiser realmente entre em contato, talvez a Márcia possa pôr o meu e-mail ou sei lá, os meus contatos, até telefone, etc, etc. Que, por favor, fiquem tranquilos de me ligar, né? E aí a gente orienta, tem um número da conta que eu não sei agora para fazer os depósitos em dinheiro, tem a organização nas escolas, a gente está organizando tanto na Veredas em Campinas, no Aretê, várias escolas aqui em São Paulo, em Bauru, né, na Escola Uhum. Viver de Bauru, para a gente conseguir fazer essa movimentação, porque depois da pandemia ficou muito difícil, né? Então, Uhum. recomeçar tudo isso é complicado. E vai muito dinheiro. Sustentar 100 crianças, não, 80 crianças e Uau. 20 monitores e mais 10 voluntários na cozinha. Olha, vocês não imaginam a Uau. quantidade de coisa que vai. Mas é legal, vale a pena, vale muito a pena, né? E quem Depois, estiver então, interessado em trabalhar, conversem comigo. Vamos ver se a gente ajeita isso também. Tá bom? que legal. Muito bom. Então, depois nos comentários eu vou colocar lá, Fazenda Araucária, é isso? É Espaço Araucária. Passo Espaço Araucária, né? isso. Depois eu Tem entro site, tem tudo. no site, aí eu coloco, pego as informações e eu coloco nos comentários aqui. Depois de que esta live vai ficar gravada, tanto aqui no canal no Instagram, quanto vai para o canal do YouTube da Eleb. Então, nessas duas, quem estiver assistindo e quem vai assistir depois, se quiserem fazer essa doação para esse trabalho social que o Corrado faz, eu vou deixar aqui também nos comentários. Muito bem. Muito obrigado. Olha, vocês dois, Marco falou uma coisa dos dois homens, é a primeira vez que nós temos os dois homens só. Sempre tem o Ronaldo, teve também o Paulo, o marido da Larisa, né, numa das lives, mas dois homens não, né? Yes. Nesse. Vocês foram os primeiros. Aí, muito obrigada pelo bate-papo aí, foi uma delícia. E agradeço aí a participação. Quem quiser fazer, quiser tem interesse em fazer a formação, entre em contato com a Eleb, que já está a turma 21. Flávia, você é uma ótima oportunidade para você terminar a sua formação. A turma 21 está aí, está sendo formada. Entre em contato que vale super a pena. É como o Corrado falou mesmo, e eu endosso, eu acredito que o Marcos também, é um antes e um depois para a vida, né? E a família e a sociedade agradece a pessoa que sai, né? Uma pessoa melhor aí neste lugar na vida. Muito Obrigado a bem. vocês. Obrigado, Acho que nós que Márcia. agradecemos Exatamente. a chance. Obrigada. É bom fazer Obrigada a também, todos mas que mais nos assistiram e que vão nos assistir. E aí até a próxima que vamos ter mais para frente. E depois a gente conta as novidades. Quem vem, uma colega sua, Marco, o que foi Muito bom. também diplomata, a A Carmen cara Descaroli. é, não sou o único, né? Olha só, que inusitado, né? Pois então, é isso aí. Gente, boa noite e muito, muito obrigada pela Obrigado. participação de todos. Boa noite. obrigado, boa Tchau, noite. boa Até noite. logo.